Beleza? Vamos supor que você precise dimensionar um sistema de refrigeração. Em algum momento você vai ter que usar aquelas tabelas termodinâmicas que definem o estado da substância com base em algumas propriedades. O problema é que aqui, além de ficar procurando, se você não encontrar o valor que você quer, você vai ter que interpolar. Então a dica que eu dou é usar esse programinha aqui, que é o Computer Aided Thermodynamic, onde às vezes com uma ou duas propriedades você já define o estado da substância e aí é bem mais rápido. Eu criei aqui um exemplo para a gente poder usar esse programa, onde eu tenho aqui um sistema de refrigeração, onde eu tenho aqui uma capacidade frigorífica de retirar 25 kW do ambiente, que está aqui a uma temperatura de 10 graus Celsius, e aqui o meu fluido refrigerante vai jogar esse calor para fora a uma temperatura de 40 graus Celsius. Quando a gente define aqui a capacidade térmica, a gente tem que considerar tudo que está dentro do ambiente. Então o certo é usar aqui essa norma, que é a NBR 6401, e ela tem aqui algumas tabelas, onde ela define, por exemplo, a quantidade de calor que você tem por luminárias, ela te dá a quantidade de calor que você tem por equipamentos elétricos e por pessoas. Então aqui eu não fiz um cálculo de carga térmica porque eu estou criando um exemplo que é hipotético só para a gente ver como é que usa esse programinha aqui. Então eu tenho aqui no meu evaporador o meu fluido chegando no ponto 1 com uma temperatura de 10 graus Celsius. Quando ele passa pelo compressor ele é comprimido, então aqui no meu gráfico de pressão versus entalpia, eu tenho no ponto 1 o estado do meu gás como sendo vapor saturado, então ele tem 100% de vapor. Pela compressão, eu tenho aqui um processo isentrópico, então a entropia de 1 é igual à entropia de 2, é um processo reversível, adiabático, ele não recebe calor de fonte externa, é apenas a compressão que faz ele aumentar de temperatura. Então, como a entropia mede o grau de irreversibilidade do sistema, ela é constante porque eu não estou aqui tendo nenhuma parcela de energia que fica indisponível para realizar trabalho. Depois eu passo do ponto 2 ao ponto 3 aqui numa isobárica, ou seja, a pressão constante. Quando eu chego em 3 eu tenho aqui uma linha de líquido saturado, então eu tenho aqui 100% de líquido. De 2 até 3 ele passa pelo condensador, então ele vai se transformando de vapor em líquido. Quando chega em 3 ele passa aqui por essa válvula de expansão, a pressão diminui e o volume aumenta. Então a minha entalpia permanece constante, então a entalpia de 3 é igual a 4. Então se eu achar esses pontos, eu consigo calcular a potência do compressor, a vazão mássica e a vazão volumétrica. Então eu vou considerar aqui no ponto 1 um fluido refrigerante a 10 graus Celsius. Então é só vir aqui no programa e escolher aqui na calculadora a opção de inserir apenas uma propriedade, que é essa daqui. Então a propriedade que eu vou digitar aqui é 10 graus Celsius e quando eu dou aqui ele já me dá aqui as propriedades. Lembrando que eu já estou aqui com a seleção do fluido R22, só para dar esse exemplo. Como eu sei que aqui na minha curva, no ponto 1, eu tenho 100% de vapor, porque eu estou em cima da linha de vapor saturado, então eu vou ter que escolher aqui o meu título igual a 1, que é 100% de vapor como vapor saturado. Agora eu vou pegar todas essas propriedades e eu vou ter que copiar elas aqui para essa tabelinha, que é uma tabelinha que você tem que preencher para poder depois fazer os cálculos. Então vou botar aqui na linha 1 todas as propriedades que estão aqui no meu vapor saturado. Agora que eu já preenchi aqui todas as propriedades, eu consigo também pegar aqui para o ponto 3, porque o ponto 3 ele é um ponto que eu já conheço. Eu tenho aqui no meu ponto 3 o meu fluido refrigerante a 40 graus em cima da minha linha de líquido saturado. Então é só eu vir aqui, escolher novamente as propriedades e colocar 40 graus. Quando eu dou aqui, ele me dá aqui esse conjunto de propriedades, onde a que eu vou usar é a que tem título de 0%, ou seja, apenas líquido saturado. Então aqui eu vou copiar essas propriedades para a tabela. Pronto, agora eu já coloquei aqui as propriedades no ponto 3, eu não vou colocar entropia nem volume específico porque eu não vou usar essas propriedades. E agora eu tenho que fazer aqui algumas deduções. Por exemplo, se eu já sei que do ponto 1 ao ponto 2 a entropia é constante, então eu posso copiar essa propriedade direto aqui para o meu ponto 2. Então a entropia de 1 ela vai ser igual à entropia de 2. E eu também sei que aqui no ponto 3 eu tenho a mesma entalpia do ponto 4. Então eu também já posso copiar direto aqui
a minha entalpia do ponto 3 para o ponto 4, 94,27. Agora só está faltando eu ver aqui qual é a entalpia do ponto 2. Então, como eu tenho aqui de 2 a 3 um processo de pressão constante, isobárico, então é só eu copiar a pressão do ponto 3. A pressão do ponto 3 é essa daqui, 1,534. Então agora eu vou precisar encontrar a entalpia do ponto 2. Então eu volto lá no programa. E agora eu vou mudar aqui para essa opção de gráfico. E vou selecionar aqui que eu vou usar a pressão e a entropia. Então eu vou escolher aqui PS, que é pressão e entropia. A minha pressão vai ser igual à pressão do ponto 3, que é 1,534. E a entropia vai ser igual à entropia do ponto 1, que é 0,9129. E agora ele já calculou aqui para a minha propriedade. É interessante notar que ele já está me dando aqui vapor superaquecido. E aqui no gráfico você vê que ele já está aqui fora da curva. Então, realmente, como a gente já esperava, aqui nesse ponto 2, ele já está me dando aqui um ponto fora da curva, que é vapor superaquecido. Então agora é só eu pegar essas propriedades aqui e jogar lá na tabelinha. Pronto, agora eu já joguei aqui os valores da linha 2. Para calcular as propriedades do ponto 4, eu sei que eu tenho aqui um processo onde a pressão em 4 é igual à pressão em 1 e a entalpia em 4 é igual à entalpia em 3. Então eu já joguei aqui a entalpia. Se eu repetir a pressão que eu tenho lá em 1, de 0,6807, eu consigo voltar aqui no programa e escolher a opção de pressão entalpia. Vou colocar aqui a pressão que eu tenho em 1, que é 0,6807, e colocar a entalpia que eu tenho em 3, que é 94,27. Então com isso ele já me dá aqui a posição do ponto 4 dentro do domo, e ele vai me dar aqui a porcentagem de vapor que eu tenho, e eu vou completar a tabela com as outras propriedades. Então agora que eu já completei a tabela, eu posso usar os valores da entalpia para fazer os cálculos. Então, para definir a minha vazão mássica, eu tenho que a minha capacidade frigorífica é a vazão mássica vezes a diferença de entalpia entre o ponto 1 e 4. Então, isolando aqui a vazão mássica e considerando a quantidade de calor que eu quero retirar daqui, que eu considerei 25 kW, eu encontro uma vazão mássica de 0,157 kg por segundo. Para definir a potência no compressor, é só eu calcular a vazão mássica vezes a diferença de entalpia aqui entre o ponto 1 e 2. Então, fazendo essa conta, eu vou ter aqui uma potência de 3,14 kW, que equivale a 4,2 HP. E para calcular a vazão volumétrica, é só multiplicar o volume específico pela vazão mássica. O volume específico que eu vou usar, ele é esse valor que está aqui, porque eu estou considerando o volume específico quando o meu gás entra no compressor. Então, pegando esse volume específico e multiplicando aqui pela minha vazão mássica, eu vou ter aí 0,005 metros cúbicos por segundo. É isso aí, valeu!